Olá, Drica Araújo, boa noite, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Olá, minha entrevistada. Peter Beisdorf, obrigado, meu mestre. Uma musiquinha na abertura do programa. Vamos lá, chamar a nossa entrevistada de hoje. Não é o Peter. É a... Olá, boa noite. Estamos começando mais um 10 perguntas. Nossa live é com a nossa convidada, a Patrícia Giannini Beisdorf. Ela que é idealizadora do Impulso e educomunicadora pela USP com foco em diversidades funcionais cognitivas. Boa noite, Patrícia, e muito obrigado por estar aqui com a gente no programa 10 Perguntas. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço. Tá certo. Patrícia, tem várias perguntas para fazer para você, mas antes de começarmos com as 10 perguntas, eu gostaria que você pudesse falar um pouco da sua formação. Tá certo. Primeiro agradecer, pessoal, esse friozinho, né? É um tempo bom também para assistir uma live, pegar um chazinho, se esquentar. Vamos lá. Meu nome é Patrícia Giannini Beisdorf. Eu sou educomunicadora. Essa é uma formação que não é tão conhecida, né? Ela é uma formação em graduação relativamente nova. Ela é uma licenciatura. E a gente trabalha dentro da educomunicação as diversas possibilidades do campo da educação em transversalidade, né, na interface da comunicação. Então, tanto em práticas da tecnologia, de mídias, né, que muitas pessoas entendem a educomunicação dessa forma, mas muito também pensando em rupturas dentro da educação. O que a gente pode melhorar nessa área, nesse campo. E no meu caso, eu acabei sempre caminhando para o lado das diversidades funcionais, que a gente vai falar um pouquinho mais, que são as deficiências. Então, eu me formei pela ECA USP e sempre voltada, né, para essa vertente. Hoje em dia já trabalhei, né, em outras organizações também com as diversidades funcionais e atualmente estou idealizadora do Impulso. Parabéns. Aliás, eu tive o prazer de estar domingo passado, naquele frio, lá no centro, lá no Memorial da América Latina, na Barra Funda. Obrigado ao Peter Beisdorf, foi quem intermediou tudo isso, me fez o convite, e ali eu vi todo o engajamento de você, toda a sua equipe, em prol desse trabalho do Impulso. Então vamos começar aqui, porque muitas perguntas estão chegando, e é uma bem interessante. Foi o caminho que trouxe aos sociais e deficiência, né? Eu não ouvi, desculpa, repete, José. Foi o caminho que trouxe para projetos sociais e deficiência? Então, primeira coisa que acho que é a mais importante, para quem não me conhece, eu tenho um irmão que tem trissomia 21, que é o termo atualmente utilizado para a síndrome de Down. Ele é 8 anos mais novo do que eu, então desde os meus 8 anos eu sempre estive ligada à deficiência de forma muito próxima no dia a dia. Antes mesmo disso, eu tenho uma irmã mais velha que tem um filho no espectro do autismo, que já esteve aqui no 10 Perguntas também, a Priscila. E então, desde muito pequena, né, o meu sobrinho, ele é 3 anos mais novo que eu, então desde pequena eu sempre estive muito atenta à questão das deficiências e sempre percebendo muito que o mundo não estava preparado para as pessoas, né? Muito diferente do que se espera que eles se adaptem,
é o mundo que precisa se adaptar, que precisa estar pronto para todos os tipos de pessoa, né? Então, isso sempre foi um incômodo meu. E, ao mesmo tempo, também por esse olhar, né, que eu fui construindo, eu também comecei a prestar atenção nas outras minorias, que na verdade são maiorias da sociedade, né, que também não eram... o mundo também não estava pronto para elas, né? Na verdade, estava pronto uma parcela muito pequena da população. Então, eu sempre me envolvia, ia atrás, queria entender, né, desde pequena as razões de tudo. E quando eu era pequena também, entrei no CISV, que é uma organização sem fins lucrativos, que busca transformar as pessoas para uma cidadania global e local ativa. E, em todos os momentos, sempre muito envolvida em questionar e buscar soluções, né? Para além do questionar, buscar soluções. Então, desde nova, eu propunha projetos voluntários. Eu lembro, teve uma... Tem problema. Importante, cara. Buscava esse tipo de projeto e juntar as pessoas para fazer isso. Acabei me envolvendo também em projetos sociais de forma profissional, né? E aí o caminho foi sempre levando para a deficiência, mas de uma forma muito interseccional, né? Porque a gente entende que pessoas com deficiência, elas estão em todas as camadas da sociedade, né? Então, você tem pessoas com deficiência de diferentes gêneros, de diferentes orientações sexuais, de diferentes etnias e de diferentes, enfim, de tudo, né? Então, a gente não está falando só de um grupo, a gente está falando de uma parcela muito grande da população, né? E é isso, eu acho que eu fui sempre caminhando por um lugar de tentar, de forma criativa, encontrar soluções para questões e me juntando com pessoas que também estavam buscando essas soluções. Foi exatamente o caminho que a Cristina Weisdorf fez, né? Porque eu a trouxe porque eu estive com ela em Londrina, na Itália, e estive para estar 5 dias, fiquei só 3, e comecei a ficar um pouco impressionado. Quando cheguei ao Brasil, quando eu tive a ideia do 10 perguntas, aí, incentivado por uma grande amiga minha, Patrícia Pucci, que está aqui com a gente, inclusive, uma pessoa maravilhosa, que me deu muito incentivo. Eu falei, foi a segunda entrevista, e a Priscila esteve em 2020 2 vezes, para explicar o começo de tudo aquilo, o projeto dela, e hoje ela é presidente da ANSA Nacional na Itália, um trabalho maravilhoso. Maior orgulho. Já teve em 2023, exatamente o que você falou. Ela não só, tudo bem, tem deixou de lado, não. Foi atrás, estudar um pouco isso. E eu tive algumas pessoas que têm os filhos que têm a trissomia 21, e quando viram a Patrícia, falaram: Nossa, eu escutei da Priscila, desculpa, eu escutei da Priscila, coisas que eu não tinha escutado no Brasil. Então eu vejo o seu trabalho no mesmo caminho, e parabéns. O Família Weisdorf não é fácil, não é verdade? É uma longa jornada, mas eu acho que a gente tem essa... Algumas pessoas, inclusive, não gostam, né, do termo família atípica, mas eu gosto porque eu acho que é legal não ser típico, né? Então, acho que a gente aprende muito em família pensando de forma atípica. E qual foi o caminho que te levou a esse empreendedorismo social? Porque tudo bem, você tem dentro de casa, você tem um sobrinho, mas às vezes você vai lutando, mas precisa de um pouco mais, né? Então, na época que eu estava pensando qual ia ser a minha faculdade, eu passei por muitos caminhos, assim. Eu cheguei a pensar em ser atriz uma época, pensei, quero fazer cinema, será que eu vou para psicologia? Então, eu estava nesse dilema que todo jovem passa e sempre tive uma veia muito da criação, né? Quero criar. Então, para mim não era algo de eu quero estar em projetos sociais simplesmente trabalhando, cumprindo demandas, né? Eu quero estar criando realmente, tem alguma coisa que falta e que eu quero criar. E quando eu fiz um mochilão depois, né, que eu terminei a faculdade, o colegial, e eu estava pensando muito sobre o que eu queria fazer. Eu lembro exatamente que eu estava num ônibus muito longo, eu fiz, né, toda a viagem de ônibus, e pensando sempre,
eu realmente tirei o ano sabático para pensar, né? Para refletir de fato. E eu estava nessa viagem e sempre vinha na minha cabeça assim: ah, eu preciso escolher minha faculdade, mas em paralelo eu quero ter um trabalho com pessoas com deficiência. Eu quero ter uma ONG, eu quero ter uma organização, eu quero ter um projeto. E aí eu ficava lá, não, beleza, isso tá ali no canto, né? Eu preciso descobrir qual que vai ser minha profissão. Sim, Até que um dia eu tive no ônibus um clique assim, e eu falei, calma, por que que se essa é a coisa que tá na minha cabeça, eu tô colocando ela em segundo plano, né? Por que que eu não tô, de fato, falando, não, eu quero isso como minha profissão? E aí eu falei, sim, tá, então vamos começar a olhar por esse ângulo. E eu pensei, qual que é o lugar, né, que tem uma deficiência, né, dentro da sociedade e que atingiria esse público. Então, é educação, né? Educação é a solução de tudo. E aí eu comecei pedagogia, mas não quero estar dentro da sala de aula, porque, de novo, não era esse lugar de estar simplesmente atendendo a causa. Era de algo novo que precisava ser criado ou pensado em conjunto. E aí, então, quando eu voltei para São Paulo, para o Brasil, inclusive, eu estava na Itália, uma época na casa da Priscila. Quando eu voltei, eu descobri que existia o curso de comunicação. Eu falei, é isso, porque você precisa pensar a comunicação junto com a educação. sim. E o que eu estou pensando, né, na minha cabeça, esse projeto que eu ainda não sabia o que era, ele é voltado para comunicar, né? Tanto dentro da educação, como comunicar a educação em si. Então, eu acho que muito do caminho foi de que eu cheguei a trabalhar com projetos sociais também na área e sempre falava, falta alguma coisa, tem algo que está dentro de mim que precisa ser colocado para fora, Sim. né? Então, eu sempre tive essa veia empreendedora em diversas formas, né? Já iniciei projetos de diversos tipos e aí, de repente, me encontrei na educomunicação e agora, né, no impulso, de fato, empreendendo socialmente. Tá certo, tá certo. Eu posso falar que você viajou sempre pensando, quero algo mais. E não se inquietou, se é que eu posso falar essa expressão, pode falar isso? Inquietou, e agora está na frente do que nós vamos falar. Eu estive lá presente, gostei muito, mas eu fico até quietinho, só escutando, porque é muito interessante, pessoas jovens, e realmente aqui 70% das pessoas que passaram por aqui são mulheres, e inclusive que acompanham 10 perguntas, né? Então, esse empoderamento, pessoal jovem de todas as classes sociais estão preocupados, né? Preocupados com quem está lá em cima, na pirâmide mais alta da socioeconômica, como aqui de baixo. Como você Exatamente. falou, não tem etnia, não tem classe social. Se temos temos um problema e podemos ter a solução, vamos trabalhar fortes nisso, ou na música, ou na arte, né, Peter? Muito obrigado por ter intermediado essa nossa entrevista aqui. Estou com o meu computador aqui ligado e tem uma grande amiga minha, que eu já falei dela aqui, a Patrícia Curto, ela mandou uma pergunta bem interessante. O que é diversidade funcional? Vamos lá. Patrícia Curto. Primeiro, assim, é importante contextualizar, né? Claro que a gente fala dos termos corretos e tudo mais, não é só sobre os termos em si, né? Mas sobre todo o peso que os termos carregam, todas as semânticas, todas as construções sociais e principalmente uma conscientização, né? Não adianta a gente falar de uma mudança de termos novos, se a gente não tem uma conscientização prévia em relação a eles. Atualmente, né, a gente fala pessoa com deficiência, acho que a maioria das pessoas já está familiarizada a falar dessa forma, né? Às vezes a gente vê, alguém comete um erro, faz parte também. Mas hoje em dia o que a gente fala é a pessoa com deficiência. E é importante também colocar, né, uma coisa que muitas pessoas sabem, mas também às vezes cai numa falta de compreensão popular, de que a deficiência significa a falta de eficiência, né? E não é. Não. A deficiência, na verdade, ela é um déficit, né? De algo assim como é um déficit, né? Por mais que seja um termo atualmente utilizado
que já é muito melhor do que os outros termos que vinham sendo utilizados anteriormente, Sim. no Fórum da Vida Independente, em 2005, na Espanha, foi proposto um novo termo, que é o termo diversidade funcional. Ele busca tirar um pouco da pejoratividade da deficiência, que é a falta de algo, né? Porque uma pessoa com deficiência, ela, na verdade, não lhe falta nada, né? Ela apenas funciona de forma diversa. Então, introduz o termo diversidade funcional para que a gente comece a pensar em sistemas que compreendam que os seres humanos funcionam de forma diversa. É claro que em questões de leis, né, é muito importante entender que existe sim, né, uma diferença no quesito de necessidades específicas do que a pessoa vai precisar, né, a depender da sua deficiência, se seja física, seja cognitiva, em qual nível, etc e tal. Mas a gente está pensando num nível de comunicação, educação, psicologia. Então, quando a gente vai para esse âmbito, a gente entender que todo mundo funciona diverso, a gente começa a pensar numa educação que ela não é pensada, adaptada só para a pessoa que tem um diagnóstico de deficiência. A gente está falando de uma educação pensada para uma sociedade completamente diversa, né? Sim. E aí a gente começa a entender que não tem fórmulas, que é sobre abrir a cabeça, abrir o olhar para novas perspectivas funcionais mesmo. Então, assim, ele não é um termo oficial, mas ele é um termo que funciona dentro da comunidade e que a gente tem tentado disseminar ele cada vez mais para que as pessoas enraizem o conceito, né? A ideia mesmo. Deixa eu aproveitar e mandar um grande beijo, um grande abraço para Ana Luísa Ciscato, ela que é professora e diretora da Companhia de Dança Lápis de Seda em Florianópolis, no qual 70% dos alunos também têm deficiência múltipla intelectual, e que eles abriram as Olimpíadas, da Paralimpíadas de Londres, com o seu teatro. Pessoas que ela faz um belo trabalho, já teve 2 vezes aqui com a gente. E a Vanessa Schmidt, que também tem um filho com trissomia 21, ela trabalha no governo, ela parou os seus trabalhos e também levantou a bandeira e está firme nesse projeto. Como você falou, tem diversidades. Às vezes, eu acho que somos nós os diversos, né? O termo da diversidade, né? Também. Se trocar um pouco, temos que olhar por esse outro mundo, esse outro olhar também, né? Não só ficar sentado numa cadeira e achar que somos os melhores. Mas fico muito contente disso. Bom, são 9 horas e 17 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro 10 perguntas, Patrícia Genini Baisdorf, idealizadora do Impulso e educomunicadora ECA USP, com foco em diversidades cognitivas. Quarta pergunta. Por que o Impulso e qual é o diferencial da iniciativa? Legal. Diferencial... Acho que é bacana que você comentou, né, das pessoas que estão aqui, que seguem, de pessoas que mudaram totalmente de carreira, inclusive a Priscila, minha irmã, né, pela causa. Acho que principalmente porque a luta anticapacitista, né, e aí só contextualizando também, caso alguém não saiba, o capacitismo, ele é a discriminação com as pessoas com deficiência, né, entendendo que elas têm limitações de capacidade, o que não é uma realidade, né? A gente fala que a deficiência, ela é o resultado da barreira que é imposta, né? E não do que, de fato, a pessoa carrega. E aí a luta anticapacitista, ela é uma luta de família, né? Ela é um movimento de família, porque são as famílias ao redor que veem o que está acontecendo, lutam por isso, se envolvem na causa, e é inclusive uma luta que foi muito, muito constituída pelas mães, né? E por pessoas que abandonaram suas carreiras, que mudaram de carreira, que se investiram completamente. E eu, como irmã, né, foi o meu caso também. E por que o impulso, né? Primeiro que vou deixar aqui registrado, as pessoas falam impulso, né? É em espaço pulso, porque a gente fala que é sobre transformar e prestar atenção no pulsar da vida. Então, despertar nas pessoas que participam do impulso, que são pessoas com deficiências cognitivas, o seu pulsar. E o que é esse pulsar? A gente está falando de uma participação ativa na sociedade, né? Então, a gente hoje em dia tem muitos projetos que trabalham com pessoas com deficiência
voltadas muito para a arte, né, que é essencial para esse desenvolvimento. A gente também tem, por exemplo, a autodefensoria, que é para trabalhar o próprio entendimento da síndrome de Down, como exemplo, né, de deficiência, não só da síndrome de Down, para que eles lutem pelos seus direitos e por aí vai. Mas uma coisa que eu sempre percebi que faltava, como eu estava muito envolvida em projetos sociais, era o envolvimento de pessoas com diversidades funcionais em causas sociais, né? Então, pessoas que estivessem conectadas com sustentabilidade, ou pessoas com deficiências cognitivas feministas, ou pessoas negras com deficiências cognitivas que estivessem na luta antirracista. Então, eu sempre olhava e percebia que essas pessoas elas estavam muito fechadas no seu núcleo familiar ou dentro da própria luta da deficiência. E aí, quando a gente está falando, né, de despertar o olhar, de ser participativos, a gente também a gente percebe que a gente pode estar perdendo muitas opiniões, muitas ideias, né, dentro desse mundo que a gente está vivendo, de pessoas que talvez pensem de forma diversa e têm muito a contribuir. Então, eu comecei a desenvolver uma metodologia muito baseada em metodologias do CISV também, né? Que é uma grande base formadora da minha vida desde 11 anos, que são metodologias que vão te incitar a pensar sobre o mundo, né? E pensar com o que você se identifica, quais seriam as soluções que eu traria para o mundo, ou mesmo começar a pensar mesmo, olha, existem problemas de mudança climática, né? A gente está vivendo situações de discriminação. Então, normalmente, pessoas com deficiência, elas não recebem essa informação, elas são privadas da figura do mundo, vamos dizer assim. O que é uma ação capacitista, né? É você acreditar que elas não podem olhar para a realidade. E aí, entendendo que elas são super capazes de trabalhar esses temas também, a gente foca principalmente em trabalhar os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Por quê? Porque eles já são 17 objetivos muito organizados, né, muito claros, até visualmente muito bonitos de entender, e que você consegue trabalhar eles de forma adaptada, né, com as pessoas com deficiência, para que elas consigam também se identificar com as causas, consigam se envolver com o que elas se importam e desenvolver projetos também, né? É claro que, para a gente falar sobre isso, a gente precisa passar por uma jornada de autoconhecimento. Porque para eu entender com o que eu me identifico, eu preciso entender quem eu sou, né? Do que eu gosto, quais são meus medos, desejos e por aí vai. Então, na verdade, primeiro tem todo um processo, né, de autoconhecimento, de empoderamento, para então a gente chegar nesse lugar. O diferencial do Impulso, primeiro é que ele entende essa diversidade funcional, então a gente não coloca nessa caixinha, né? A gente realmente faz uma adaptação de acordo com cada processo. Algo que, claro, muitas organizações também fazem, né? E a gente também faz um grande contato com as famílias de trazer qual que é o desenvolvimento, o que está acontecendo, porque claramente são temas novos que eles vão trazer para casa, que eles vão levar para os seus terapeutas e tudo mais. Então, a gente precisa criar isso de forma articulada, né? Sim. Então, o Impulso, ele é basicamente esse projeto que busca desenvolver a autonomia e os sonhos por meio da cidadania inclusiva, né? É isso. Como você tem visto essa, não vou dizer ajuda, o termo agora não está vindo, dentro de sala de aula? Porque muito se fala em ter uma professora a mais para ajudar, em alguns lugares eu já escutei aqui, passou o pessoal da educação, a nossa queridíssima Silvinha Portugal Figueiredo Gouveia, que esteve aqui com a gente, ela que é pedagoga e fundadora da Escola Lourenço Castanho, Escola Nova Lourenço Castanho. E muito se fala em ter o segundo professor, ou o terceiro. E como é que você já chegou em sala de aula, ver alguma coisa que possa estar ajudando um pouco mais essas pessoas? Então, acho que primeiro é importante a gente separar, né, dentro do Brasil principalmente, a educação pública da educação privada, né? Porque eu fiz estágios, inclusive, dentro da sala de recursos, né, do atendimento especializado, educacional especializado, da EE, quando eu estava na faculdade.
e que inclusive normalmente os estagiários não vão para essas salas, né? Que são as salas de contraturno, onde as pessoas com deficiência fazem o apoio complementar, né? Que você vê ali dentro? Você vê normalmente uma professora especializada, sobrecarregada, né? Essa é a realidade, e com uma turma muito diversa no sentido de realmente classes diversas, assim. Tem um do primeiro ano, do terceiro ano, e aí cada um com uma demanda de matérias diferentes e uma dificuldade muito grande de você trabalhar, de fato, né? Todas aquelas demandas. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, dentro da escola privada, pensando, eu acredito que sim, é possível você considerar, né, esse acompanhamento personalizado, né, pessoal, mas também existe um lugar do indivíduo, quando ele está nesse lugar de ter uma pessoa o acompanhando, que muitas vezes não é que não é bem aceito, né? É oscilante, vamos dizer assim, sim. mas que te coloca já numa situação de uma sensação de inferioridade, né? Então, qual que é o equilíbrio, né? A gente fala que o ideal é a escola inclusiva, e é pelo que a gente está lutando. Mas as escolas não são, de fato, preparadas para a inclusão ainda, né? Essa é uma realidade, é claro que a gente já está muito à frente de antes, mas se você pensa uma educação que seja pensada para todas as diversidades funcionais, você não precisaria dessa pessoa a mais ali dentro da sala de aula. Até porque a gente não está falando só de pessoas com deficiências diagnosticadas. A gente tem um monte de estudantes que não têm o máximo aproveitamento dentro da sala de aula, que não se identificam com as metodologias. Então, quando a gente pensa numa educação que seja adaptada para diversidades funcionais e que ela não seja tão rígida, né? Que ela possa abrir o olhar e que tenha várias formas de você aprender, você também está abraçando muitas pessoas que não se encaixam no sistema de ensino, né? Então, assim, eu acredito que sim, é importante você ter o acompanhamento, principalmente em casa, um reforço, se for necessário, dentro da sala de aula em alguns momentos específicos, mas que aos poucos a gente vá se descolando disso, né? E que a própria pessoa seja inserida dentro da metodologia diferente fornecida dentro da sala de aula. Eu fiz uma pergunta à Priscila, e logicamente na Itália eles estão bem avançados. Você acabou de falar que o Brasil já está bem avançado do que tinha no passado. Em termos de mundo, da sua experiência, como o Brasil está, as possibilidades, o que vem sendo feito o seu engajamento, entre outros que também fazem o mesmo trabalho que você? Olha, honestamente, assim, tem sim, claro, né, por questões até de sistema público, uma certa disparidade, assim, né, de outros países que já são desenvolvidos na frente. Mas, honestamente, na área das deficiências, o Brasil é uma grande referência. A gente tem muitos projetos acontecendo que não são vistos em outros lugares, né? Como a gente sempre coloca, né? Na Europa e tudo mais. A Espanha e Portugal são uma grande referência dentro da inclusão, né? Acho que a Itália também está bebendo muito dessa fonte por ser vizinha ali, né? Ter essa característica latina também. Mas dentro do Brasil, a gente tem muitos projetos que buscam o desenvolvimento e uma inclusão, de fato, dentro da sala de aula ou fora dela, né? De um lugar de pertencimento. Porque quando a gente está falando das deficiências, a gente fala muito de atividade extracurricular, né? De tudo que está sendo feito depois do horário escolar também. Sim. Que também é dessa educação informal, né? Que a gente chama. E a gente está bastante à frente. Inclusive, a gente fez um projeto com o CISV, que vieram pessoas de vários países diferentes para trabalhar com a galera do Clique, que são pessoas, é um curso de fotografia profissional para pessoas com deficiência, principalmente síndrome de Down, trissomia 21. E a galera veio para cá e eles ficaram impressionados, porque eles falaram, isso é muito além, né? Eu não vejo isso acontecendo no meu país, na minha cidade, e a gente está falando de uma maioria europeia, né? Inclusive muitos países europeus
que não condenam, mas de certa forma condenam as deficiências também, né? Países em que o aborto é legalizado e incentivado quando tem uma deficiência, né? E é que a gente não está falando de uma questão ideológica. É simplesmente o fato da deficiência já ser condenada desde o início. Então, acho que a gente tem uma grande conscientização, porém, faltam recursos, né? Então, acho que a gente tem muita gente fazendo e a gente tem muito estudo na área. Então, tem muita pesquisa, né, dentro do Brasil envolvida nisso, mas faltam os recursos. Então, talvez a gente esteja atrás por conta dos recursos mesmo, mas ideia, projeto, estudo e conscientização, até mesmo coletiva, eu diria, a gente está até na frente. É bom saber disso. Às vezes eu acho que alguns projetos teriam que ter um pouco mais de comunicação, chegar mais perto do povo, né? Por aqui passou também, eu tive uma grata felicidade de estar entrevistando um grande amigo meu. Tem até pessoas que estão entrando, não estou bem, calma, gente, eu vou falar com todo mundo. Sobre sustentabilidade. Um grande amigo meu, um CEO da Seiva, que é um grande patrocinador do programa, e eu falo, poxa, precisamos falar mais dentro das salas de aula sobre isso, porque pelo que eu sinto, tanto a sustentabilidade como reciclagem, que são dois assuntos, estão muito aqui em cima. E precisamos aqui embaixo trazer isso de baixo para cima, e não de cima, só de cima para baixo. Né? E eu vejo que o seu também, depois do que eu vi, uma coisa maravilhosa lá no Memorial da América Latina, e você comentando, estamos bem, mas acho que ainda é pouco falado, eu acho. Eu não sei se eu estou certo, não sei. Eu Você concordo. poderia até um pouco falar sobre isso. Eu acho que assim, até algumas pessoas, quando eu apresentei o Impulso, né, toda a metodologia, inclusive me falaram, olha, mas eu acho que esse é um projeto que deveria estar aberto a todas as pessoas, né? Não só as pessoas com deficiência, porque são temas muito importantes de serem levados para a sala de aula. E que é claro que já tem muitos projetos que estão começando a entrar, a gente tem, inclusive, né, dentro de novas leis também, que exigem que alguns temas sejam tratados em sala de aula, mas ainda é aos poucos e, como você falou, com pouca visibilidade, né? E talvez até com seja dada pouca importância, né, para o tamanho que é do significado você estar falando isso em sala de aula. E quando me falaram sobre isso, eu falei, sim, eu acredito que sim, e eu conheço projetos de educomunicação que estão trazendo esses temas para dentro da sala de aula, só que quando a gente traz esse tema para dentro da sala de aula e ele é focado em todas as pessoas, a pessoa com deficiência, ela não aproveita ao máximo, né? Então, normalmente a gente fala assim, a pessoa com deficiência, ela é a última da fila, né? Vamos então trabalhando essas questões e aí o etc. fica depois. Então, quando a gente propõe o impulso, né, fora da sala de aula, exatamente para poder focar nessa galera, né? Vamos então adaptar e trabalhar com essas pessoas, porque senão elas não têm voz, né? Elas não têm o seu protagonismo ali colocado. Mas é óbvio que, para mim, o ideal é que isso seja trabalhado em todas as escolas e que seja de forma adaptada, principalmente, né? Para que, de novo, não só a pessoa com um diagnóstico de deficiência, mas que também todas as outras pessoas que não têm um aproveitamento possam se apropriar e se apoderar de temas tão importantes e necessários, né? Mais do que só importantes, enfim, são necessários. Você comentou há pouco sobre a jornada. Com certeza você não está sozinho. Eu gostaria que você pudesse falar quem está junto nesse projeto todo, essa jornada toda. Vamos lá. Primeiramente, na verdade, o Impulso em si é uma correalização com o Projeto Irmãos. O Projeto Irmãos é um grupo de irmãos e irmãs de pessoas com deficiência, do qual eu faço parte, né? A Débora Goldsveig é a fundadora e ela faz parte do Impulso também. E desde que você conheceu no domingo também, desde que eu entrei pro Projeto Irmãos, assim, o mundo se abriu. Porque quando a gente
é irmão ou irmã de uma pessoa com deficiência, a gente vive desde o início, desde pequenos, vários desafios, várias questões psicológicas, vários questionamentos que muitas vezes a gente não traz para nossa família, até por sentir, né, que o nosso irmão, nossa irmã já demanda uma atenção, né? Então a gente precisa dar conta de tudo, a gente precisa resolver a situação, a gente precisa dar certo, né? Ou até mesmo que a gente não consegue falar com os nossos amigos que não têm um irmão ou irmã com deficiência, né? Então, temas, questões profundas, até mesmo questões profissionais que a gente vai descobrir dentro do Projeto Irmãos, que são questões muito semelhantes e que a gente nunca imaginaria, né? Então, dentro do Projeto Irmãos, a gente tem um fórum e a gente troca ideias de sentimentos, mas de dicas também. A gente tem muitos irmãos que já têm também os pais falecidos, então são eles que moram junto com os irmãos e que olham, né, para o desenvolvimento do irmão. Essa é uma preocupação que a gente tem também, né? Qual que vai ser o futuro e o que a gente precisa fazer, até em questões financeiras, burocráticas e tudo mais. Então, a gente troca essas dicas, troca essas ideias, também fala sobre sentimentos e a gente se vê como embaixadores da inclusão. Então, a gente também leva seminários, a gente leva palestras de conscientização, né, workshops e tudo mais. E dentro também, a gente também faz seminários internos, cursos, oficinas internas, que tragam pessoas que vão nos auxiliar nessa nossa jornada, né? Então, o Projeto Irmãos é o co-realizador, porque eu tô como irmã, né? E eu acredito que é um projeto que acabou sendo feito por essa perspectiva. Além do Projeto Irmãos, principalmente no nosso piloto, mas a continuar também, a gente tem o Instituto Movimentarte, que é um centro, né, de aulas de arte. Então, eles têm música, teatro, dança, com uma metodologia muito incrível para o desenvolvimento de pessoas com deficiência. E aí a gente aplicou o nosso piloto com o público do Movimentarte, lá no espaço do Movimentarte, agora em agosto. E dentro da nossa equipe, a gente tem vários parceiros também, né? E depois fiquem ligados na página que a gente vai conversando sobre os parceiros. Mas dentro da equipe, principalmente, a gente tem um grupo muito forte de psicólogas. Então, a gente entende que não é só um lugar da educação em si, mas que tem um caráter dentro do Impulso que é terapêutico também, né? Então, de psicólogas, psicopedagogas, artistas-terapeutas. Então, a Gisele Feder, nossa psicóloga, a Cláudia Feldman, que é nossa psicopedagoga, mentora. Ela também é analista sistêmica. A gente tem a Nina Ramos, que é artista-terapeuta e professora de teatro no Movimentarte. Então, né, que já trabalha com esse público também há muito tempo. A Débora Goldsvey, que é do Projeto Irmãos, mas ela também está dentro como gestora cultural e como oficineira. A Luísa Barque, que também trabalha na área de projetos sociais, e ela também desenvolve tanto a nossa parte de produção e a parte de oficinas também, ela também tem foco em deficiências. E eu tenho também ao meu lado, né, quem está desde o começo mesmo nessa jornada, que é a minha família, né, num lugar até criativo da coisa. Né, o meu pai, o Peter, que está aqui, ele também dá muito apoio até na parte também estrutural de empresa, né, de empreendedorismo, de ajudar a pensar, também como artista, né, que você foi na exposição, ele está como artista, mas também como pai, né, de uma pessoa com deficiência, que é o meu irmão, e a minha mãe também, porque vira e mexe eu venho perguntar para eles do olhar dos meus clientes, né, porque eles também são o pai e a mãe de uma pessoa com deficiência, o que eles veem desse projeto. Então, eles fazem um papel fundamental também. Olha, interessante. Nossa grande querida amiga Patrícia Couto, eu acabei de falar da Ana Luísa Ciscato, inclusive ela entrou aqui no Instagram, mandou um beijo. Você conhece a Ana Luísa Ciscato e a sua companhia de dança? O José Augusto já entrevistou ela aqui. Eu acabei de comentar, Paty, ela não conhece, mas eu vou estreitar esse relacionamento que é muito interessante. Vou ter mais um gráfico lá em Santa Catarina, porque você comentou, as pessoas saem, os pais saem da sua carreira, seu lado de conforto, e vão levantar a bandeira. A Ana Luísa Ciscato, ela era professora e diretora aqui em São Paulo e foi para Florianópolis e lá está até hoje.
fazendo um belíssimo trabalho. Eu vou estreitar esse relacionamento, eu acho que é muito bom a gente criar mais esse braço, somente sair um pouco desse só eixo São Paulo. Não tem problema, você é muito importante. Bom, são 21 horas, são 9 horas e 39 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, Patrícia Giannini Weilsdorf, idealizadora do Impulso, educomunicadora da USP, com foco em diversidades funcionais cognitivas. Enquanto você toma a sua água, deixa eu mandar um abraço aqui para alguns apoiadores do meu programa, porque senão isso não acontece. Deixa eu mandar um grande abraço para o querido amigo Ricardo Bresser Pereira, da Seiva, um marketplace de produtos e serviços sustentáveis feito para quem quer cuidar de si e do planeta. Obrigado, Ricardo. Obrigado, nosso grande amigo André Curti, por estar aqui com a gente. Aliás, o Peter, seu pai, esteve na casa, em Berlim, na casa do Kiko Bresser, e tem a filha dele, Tereza, que faz psicologia, se não me falha melhor, lá em Berlim. Mandar um grande abraço também para o Wilton, da WJR Criativo, ele que é o responsável pelo design aqui do nosso banner, está chegando um banner de 4 anos. Muito obrigado pela força. Um abraço para você, Wilton. Bom, tomei nossa água, já dei abraço aqui. Muito obrigado, gente que está entrando. Se quiser mandar alguma pergunta, falar alguma coisa, o momento interativo está aí. Tem muita gente entrando. A Ana Lu, que já teve aqui problema, a Patrícia já comentei, a pessoa incentiva, o Tom do Senac. Bom, está entrando bastante gente, mas vamos continuar aqui com nossas perguntas que está chegando. Mais uma pergunta chegou aqui. Vamos lá. Quais são as etapas do impulso, né? Nós falamos, mas fomos as etapas. Vamos lá. Primeiro, só um comentário, né, que a Paty Curti me achará comentou, e você falou, né, das articulações para além do eixo São Paulo. Eu acho que até mesmo em São Paulo, assim, falta articulação, né, de todos os projetos que estão envolvidos na área de deficiências. Inclusive, uma das vontades do Impulso é conectar. É claro que já tem muitos projetos conectados, né, e que se envolvem até pela federação, né, que já tem o envolvimento, mas seria muito bacana a gente um dia poder promover um encontro nacional, assim, seria bem, bem bacana. Mas vamos lá, as etapas do Impulso. Como eu comentei anteriormente, né, a gente está falando de chegar num ponto final, né, de identificar as causas sociais e, de fato, desenvolver um projeto, mas antes disso a gente precisa passar pelo processo de autoconhecimento. Então, antes de tudo, a gente começa primeiro com um reconhecimento mesmo do grupo, do básico, né, de oficina e tudo mais, mas até porque eu acho que dentro desse público é muito importante, porque muitas vezes eu já vi meu irmão voltar, falar, eu estava em tal lugar, com quem? Não sei os nomes, não sei quem são, né, é uma diferente relação da nossa. É claro que tem diferentes tipos de memória e tudo mais, mas a gente também passa por um lugar do olhar o outro, né? Isso não é algo identificado, vamos dizer assim, cientificamente, né? Mas a gente conversa muito na área da psicopedagogia, pensada para as pessoas com deficiência, que muitas vezes, por conta da deficiência delas até, elas acabam ficando muito autocentradas, né? Porque elas têm que, de fato, combater o mundo inteiro, né? Já tem muitas dores ali, tem muitas questões a serem superadas, são pessoas normalmente com muita resiliência, né? E isso acaba resultando muitas vezes numa dificuldade de olhar o outro, né? De ouvir o que o outro está falando, de olhar no olho, de saber o nome, de entender quem é aquela pessoa, quais são os interesses dela. Então, a gente, de fato, faz um trabalho ali de vamos conhecer esse grupo, vamos saber quem que está aqui, né? Logo depois, a gente passa por um processo que vai ser um pouco mais profundo no ser, que é trabalhar quais são as suas habilidades, mas também quais são as suas fraquezas. Porque a gente também está falando de pessoas que muitas vezes são privadas de pensar que elas possam ter qualquer tipo de dificuldade, porque a deficiência já é demais, né? Já é demais para carregar, para aguentar. Então, muitas vezes a gente vê frustrações muito grandes quando eles descobrem uma fraqueza ou uma dificuldade, assim, o mundo cai ou uma negação, né? Enfim, uma dificuldade bem grande de lidar
com o que eu sou boa e o que eu sou ruim. Isso é normal do ser humano, todo mundo tem, né? Então a gente trabalha também esse lugar de se entender como ser humano de fato, né? Eu li aqui porque estavam convidando a gente para um. Aí eu fico atenta. Convidar. Legal. Bruno, vamos conversar sim. E aí, depois desse processo, a gente também vai falar bastante dos medos e desejos, né? De um lugar de desejo também um pouco mais real, né? Então, o que eu quero? Então, se eu quero morar sozinho, né? Eu preciso verbalizar isso, entender esse desejo, como que eu posso chegar lá e por aí vai. Mas também falar de medos. Porque muitas vezes também não existe espaço para falar sobre isso. E não necessariamente, eu tenho medo de altura, né? Tenho medo de aranha, mas de falar, eu tenho medo da morte, né? Eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de sofrer bullying, né? Então, verbalizar isso. Tudo isso é feito em grupo, né? Que é muito diferente de você fazer isso num atendimento individual. Porque à medida que você vai vendo que os outros amigos, os seus outros colegas também têm medos, você começa a sentir coragem e perceber que aquele medo é algo comum, né? Então, a gente trabalhou muito essa questão do eu tenho medo que os meus pais morram, por exemplo, que é um medo que eu tenho, né? E que todas as pessoas têm, e que muitas vezes a morte, por exemplo, é um tema que não é falado com eles. E a gente vê situações onde acontecem mortes de pessoas próximas e essas pessoas se fecham completamente, ficam sem falar, completamente traumatizadas. Então, a gente precisa falar sobre esses assuntos também. Depois disso, a gente vai entrar num lugar dos sonhos, né? De falar o que eu quero, como eu visualizo, como eu trabalho esses sonhos. E aí a gente está falando do sonhar acordado. Mas como a gente tem as nossas psicólogas envolvidas, a gente também entra num lugar do sonhar inconsciente, né? Que aí a gente vai entendendo também algumas questões ali desse imaginário que a gente pode trazer para a vida real. E depois de passar por esse processo de autoconhecimento e reconhecimento do outro, isso sempre olhando, tá, eu tenho essa questão, mas o outro também tem. Vamos escutar, é um momento coletivo, agora é individual. Então a gente sempre faz esse contraponto. E aí a gente depois vai para um momento que a gente vai falar de liderança, que é basicamente o protagonismo, né? Então, para que eles identifiquem quem eles são no seu lugar de potência. Qual que é a minha potência? Eu sou uma pessoa criativa? Qual que é a minha potência? Eu sou uma pessoa organizada? Né? Então, eu sou muito bom em organizar processos. Ou eu gosto muito de pesquisar. Isso também é um tipo de liderança, né? Para que eles comecem a se empoderar. E aí a gente vai entrar, de fato, nos direitos humanos e nos objetivos de desenvolvimento sustentável, já com essa bagagem, né? Então, quando eles chegam ali, eles já estão mais soltos, já estão super posicionados e tudo mais. E aí, quando a gente chega ali, a ideia é, de fato, trabalhar um projeto. No nosso piloto, a gente fez algo pequeno, né? Assim, mais reflexivo e criativo. Mas a ideia é que, a longo prazo, eles, de fato, proponham um projeto. E aí, sabendo toda essa bagagem que eles trabalharam antes, eles vão conseguir entender quem é quem dentro desse projeto, como levar adiante, qual que é o projeto que a gente quer. E aí, na verdade, assim, a gente trabalha todos os ODS, mas a ideia é que cada grupo que se forme, escolha 1, 2, 3 que tenham a ver para trabalhar de fato e se envolver. Então, essas são as etapas dentro desse percurso. E aí, em paralelo, a gente faz todo o acompanhamento com as famílias e com as redes de profissionais também. Eu vi o seu irmão Thomas, né? Bem desenvolto. Ele foi lá buscar o suco dele, daquele pessoal do... Esqueci o nome, até falei com um rapaz hoje. Bem solto, o pessoal da música também. Eu acho que tem um pouco... um pouco mais retraído, mas eu vi que entre eles ali estava bem articulado entre eles, acho que por estarem sempre juntos, né? Sim. Mas eu gostei muito do Thomas, bem articulado, falando bastante, indo para lá, correndo para cá, sempre querendo participar, né? Outro rapaz que também falou, logo depois de você, teve um rapaz que falou, olha, eu vou ser rápido, não lembro o nome dele. O Rafa também. Esse é muito interessante. Falando em conexões, é o que eu sempre busco dentro do 10 perguntas, né? Sempre quando eu trago uma pessoa para
convido alguém para vir para cá, é que a gente possa, 10 perguntas, estar dentro do livro da vida de cada uma das pessoas. Né? Nós estamos indo para esse é o mês de aniversário do 4º ano do programa, estamos indo para o 5º. E sempre há conexões. E já fico contente que em tão pouco tempo já tem uma pessoa aí já... O Bruno, né? Bruno... Não sei, não estou chegando bem. Oi, boa noite, Bruno, eu sou deficiente físico, PC, gostaria de convidar você. Olha que interessante. Tá vendo? Super, é a rede. É a rede, exatamente. Vamos lá. Obrigado, Loira, Gil, Praxes, Fernanda, que esteve aqui. Eu sou Fernanda, uma pessoa maravilhosa, que também esteve no 10 perguntas. Muito obrigada. Se eu me fala, do Rio Grande do Sul. Desculpa, ela é carioca, mas ela mora em Campinas. Luísa Henrique, muito obrigado. Zona Oeste de São Paulo, um grande amigo de infância. Cláudia Germano, é bom dar um abraço para todo mundo que está com. Bárbara, somos todos leigos, precisamos todos pesquisar mais. As coisas não acontecem sozinhos. Divulgar mais as causas, eu tinha comentado aqui sobre esse assunto. Parabéns, Paty, e todos envolvidos. Estamos aí para isso, trazendo assuntos, conteúdos, para que todo mundo possa falar o que você faz, né? Pode falar. Super, muito legal esse espaço, José Augusto, incrível. Bom, falamos do piloto, né, com essas etapas. Você comentou das etapas e você já comentou sobre o piloto. Quais foram os resultados? Então, a gente aplicou, daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais, né? Tipo, acho que do que a gente espera, que é esse curso extensivo de fato. Como a gente está começando, a gente fez esse piloto primeiro para testar a metodologia, né? Vamos ver como que o público recebe e quais são os resultados e por aí vai. A gente aplicou, como eu disse, o piloto no Movimentarte, com o público do Movimentarte agora em agosto. Foram 3 sábados seguidos, intensivos, assim, 5 horas por sábado de atividades, com intervalo e tudo mais, né? E aí a gente fez todo esse processo que eu contei de forma mais enxuta, né? Mas ainda muito amarrada uma entre a outra. E foi muito interessante, assim, né? Eu não vou trazer nenhum nome, não vou expor ninguém, mas foi muito interessante, inclusive, porque a gente fez dentro do Movimentarte exatamente porque a gente já conhecia o público, né? Numa outra situação que não fosse o piloto, tem todo um processo de entrevista com a família, entender quem é aquela pessoa, quais são os interesses, quais melhores formas de trabalhar. Como a gente tinha um tempo curto, a gente foi pelo Movimentarte, que a gente já conhecia o público. E por acaso veio uma pessoa que a gente não sabe exatamente como chegou ali, mas que era uma pessoa de fora do Movimentarte, com trissomia 21 também, e uma pessoa que não se comunica verbalmente, né? O Impulso, ele tem a proposta também de trabalhar com pessoas que não se comunicam verbalmente, mas naquele caso, como a gente tinha um público que se comunicava verbalmente, a gente não estava preparado, né? Então, a gente, de certa forma, falou, nossa, a gente tem um grande desafio, né? E também rola, né? Do lugar de criadora da metodologia, será que vai dar certo? Né? Porque é ainda mais desafiador. E foi muito bonito de ver o processo, né, dessa participante, que ela começou a incorporar a liderança dela no corpo dela, assim, porque a gente também trabalhava a liderança não só da forma verbal, mas usando o corpo, usando cores, usando, né, vários esquemas. E ela, no primeiro dia, ela estava um pouco mais dispersa, com mais dificuldade de estar dentro do grupo, né? Caminhando por aí, querendo desenhar, fazer as coisas dela. E num segundo dia, ela já estava muito mais imersa no processo, seguindo os comandos das atividades, envolvida, olhando para as pessoas, se identificando com as pessoas e assim, com até uma afetividade maior, né? E se conectando não só de forma afetiva, mas cumprindo ali com os resultados que a gente estava buscando no sentido... Porque, assim, vai ter uma pessoa que ela vai se identificar melhor com a liderança trabalhando as cores das lideranças, que é uma das metodologias que a gente usa. Outra pessoa que no movimento de seguir o líder com o corpo é onde ela vai se identificar como líder, né? Então, você tem várias formas de trabalhar isso. Então, foi muito bacana. A gente também viu pessoas que estão passando por situações emocionais difíceis, falando sobre os seus sentimentos, dizendo o quanto elas têm dificuldade de verbalizar esses sentimentos. Pessoas que vieram
falar sobre os seus sonhos e falar, ah, eu tenho esse sonho específico, e a gente perguntar, ah, a sua família sabe desse sonho? Não, mas agora com esse mapa dos sonhos eu vou contar para eles, né? Agora eu quero levar isso para eles para realizar. Um outro caso interessante também é de um participante que é muito ligado em duas cores específicas, tudo que ele faz é de duas cores relacionadas a um personagem específico. E aí, quando a gente trabalhou a atividade de liderança, num primeiro momento ele só usava aquelas cores. E aí, quando a gente. E ele, assim, tem uma resistência muito grande mesmo de mudar. E aí, quando a gente começou a trabalhar a liderança, cada tipo de liderança tem uma cor diferente. E ele, assim, se empoderou totalmente, se apropriou da ideia das cores, entendeu qual que era a liderança dele e que, por acaso, a liderança dele não estava relacionada às cores que ele sempre usa. E aí a gente viu ele pegar as cores, o papel que tinha ali, que era com as cores que ele sempre usava, e mudar completamente as cores. E assim, pra gente como educador, ver esse processo, né, para algumas pessoas pode não parecer nada, mas é uma pessoa que está completamente focada em cores específicas, num personagem específico, e quando você traz um processo de liderança em que ele se auto-identifica e fala, ah, não, o meu mundo não é fechado, né? Eu posso introduzir novas cores, porque essas são as minhas cores, de quem eu sou como líder. Então, ver esse desenho dele, que era sempre da mesma cor, mudando, foi muito especial também, né? Simbolicamente falando. Sem contar que, assim, a gente teve relatos também das famílias de temas que foram trazidos em casa, inclusive em relação à morte, né? Sonhos do inconsciente que foram sendo trazidos e eles mesmos falaram, nossa, não prestava atenção nos meus sonhos, não olhava para isso também, né? Então, são alguns dos resultados. A gente vai, provavelmente, ao longo do processo também publicar, né? Então, também acompanhem para ver mais. Você comentou que esse rapaz das cores, dos sonhos, ele não contou para a família. Essa relação pai e filho ainda está muito distante. Os pais estão precisando ir mais, encontrar pessoas como você, como a Débora, como outras pessoas, estão à frente desses projetos? Então, eu acho que assim, claro que depende muito do perfil do pai, da mãe, né? Assim como até do perfil do filho ou da filha também, né? Às vezes a pessoa conta mais, conta menos, faz parte desse processo. Mas o que a gente propõe é que eles consigam, eles mesmos, construir uma linha de raciocínio ao longo do projeto que até eles mesmos conseguem entender melhor qual que é essa vontade, qual que é esse sonho, qual que é essa emoção, qual que é esse medo. Porque como eles não são, muitas vezes, estimulados a falar da realidade, né? Então, beleza, se você tem esse sonho, quais são os passos? Quais são as etapas para você chegar lá? Muitas vezes eles não são levados a sério, né? Muitas vezes são vistos como café com leite dentro da sociedade que a gente fala. Então, às vezes, não é necessariamente que né, uma culpa do pai ou da mãe, mas até pelo dia a dia, né? A correria do dia a dia, no automático, você não presta atenção em alguma coisa. E até quando você comentou, que você viu meu irmão super envolvido e tudo mais, isso é muito um trabalho que a gente faz dentro de casa, meu pai e minha mãe também, mas muito meu e das minhas irmãs, de provocar, de desafiar, né? Ao mesmo tempo, eu como irmã, no dia a dia, não consigo trabalhar tudo com ele que eu tô trabalhando no impulso, né? Tem muitas conversas que eu gostaria de ter, que esse é um dos motivos do impulso existir também, ele é a grande inspiração, que eu gostaria de ter, mas que precisa de um caminho, precisa de uma metodologia, não dá para ser ali na mesa de jantar, né? Então, normalmente, eu, por exemplo, a vida foi me mostrando também caminhos, né? Eu tinha o apoio da minha família, mas a vida foi me mostrando caminhos. No caso das pessoas com deficiência, elas ficam muito dependentes dos caminhos que são mostrados para a família, né? Então, o impulso vem também para facilitar o processo para as famílias. Não porque as famílias não estejam atentas, mas talvez porque elas não deem conta mesmo de tudo isso, né?
E aí, assim, é o que a gente vê. Quando a gente traz para a família olha e fala, nossa, incrível, vou olhar então, só que precisa de apoio, né? Não é a família sozinha que vai fazer essa construção, até porque em muitas situações, sim, acontece de precisar uma supervisão, de precisar um auxílio maior, um tempo de explicação maior e por aí vai, né? Então, não é necessariamente a família, pode ser, claro, tem casos e casos, mas é uma questão de rede mesmo, de articulação, eu acho. Tá certo. Olha, acabei comentando um grande patrocinador que está aqui com a gente, o Ricardo Bresser Pereira, que é da Seiva. Ele mandou uma pergunta que acho que você já comentou um pouco. Eu vou pedir novamente, porque está entrando bastante gente na live, e às vezes a gente tem que repetir uma pergunta que é interessante para quem chegou agora. Claro. Obrigado pela pergunta. Onde o impulso será aplicado? Isso é uma situação. Essa coisa que eu falei dos pais, às vezes eles, quando olham para você, falam, nossa, era você que chegou na minha vida. Eu ainda volto a falar sobre a comunicação, porque você teve estrutura familiar, ok? Mas aquelas pessoas das escolas estaduais, pessoas que não tem toda aquela informação, estão na escola estadual, geralmente que está no estadual, a família já trabalha cedo. Essa ainda precisa melhorar. Vocês têm algum plano de se juntar com a Débora e chegar no governo, numa secretaria, ainda mais agora da eleição, chegar, olha, o candidato, vamos conversar? O sonho do Impulso é que ele seja gratuito, né? Essa é a primeira coisa. Nem sempre é possível, né? Porque isso vai depender da quantidade de apoio financeiro, investimento, mas a gente gostaria muito que o Impulso fosse para todas as pessoas, né? O piloto a gente conseguiu fazer de forma gratuita e a ideia é que continue a ser assim. A gente tem sim a intenção, né, de conversar com a secretaria. A Débora já trabalhou também próxima à secretaria. A gente tem algumas pessoas ali dentro, até mesmo o Museu da Inclusão, né, onde você foi na exposição, sim, é da Secretaria Estadual, então já é uma forma de estreitar, né, essa relação e de trazer projetos, sim, que a gente possa fazer em contraturno, como eu falei, né, não seriam em todos os contraturnos, porque eles precisam desse reforço escolar, mas que a gente consiga trazer isso para a rede pública. Ao mesmo tempo, além, né, da escola, né, da área de educação formal, a gente também tem a intenção de levar esse projeto para outros ambientes, né, onde você tenha diferentes classes sociais de pessoas com deficiência. Então, organizações que já trabalham com isso, ou até, muitas vezes, você encontra, tem um projeto social que tem pessoas com deficiência, mas não tem especificamente projetos para esse público. Então, a nossa ideia é chegar ali dessa forma também. A gente tem o Instituto Movimentarte como nosso parceiro e a gente pretende continuar usando o Movimentarte, o espaço do Movimentarte, mas não só para o público do Movimentarte, né? Então, abrindo inscrições para que as pessoas venham. O Movimentarte, inclusive, tem muitos bolsistas. Então, mesmo dentro do Movimentarte, já tem classes sociais bem diferentes envolvidas. Até mesmo no Impulso a gente viu uma certa diferença, né? Mas sim, com certeza a ideia é levar adiante. A gente conta também com o público para, né, fazer esses contatos, divulgar e vir falar com a gente também sobre possibilidades. Eu formulando a pergunta, eu gostaria que você pudesse passar os seus contatos para que as pessoas que estão aqui, que estão te conhecendo pela primeira vez, possa entrar em contato e assim realizar mais conexões entre elas e o seu projeto. Legal. Bom, o arroba, né, provavelmente está aparecendo aqui em cima, tô vendo, mas aí várias barras embaixo, não é muito fácil escrever, Pulso, mas se você joga em Pulso no Instagram, você acha. O nosso e-mail é impulso.inclusão@gmail.com. Então, é uma forma de conversar com a gente. E tem o meu telefone pessoal que dá para falar direto também. Eu posso escrever aqui nos comentários. Tá certo. Agora, o Bruno, eu tenho o telefone, sim. 11 95803 5688, ok? Obrigado por estar aqui com a gente. Eu volto a dizer sobre isso. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço para o
Luciano, da Ubuntu Viagens. Quem quer viajar? Luciano, muito obrigado. É um novo parceiro inicial aqui da Ubuntu Viagens. Ubuntu Viagens, Turismo e Cultura. Há 7 anos realizando sonhos e viagens através do nosso atendimento personalizado. Se a sabedoria Ubuntu quer dizer sou porque nós somos, sua satisfação é a nossa satisfação. Ubuntu Viagens no Instagram, no Facebook. Obrigado, Luciano, por estar aqui com a gente. Esse é o 10 Perguntas. Eu preciso agora mandar mais um grande abraço para um escritório de advocacia, Raul Carnelós Vargas do Amaral Advogados, escritório de advocacia comprometido com causas sociais, há mais de 10 anos da área criminal. Muito obrigado, Flávia, Guilherme, por estar aqui acreditando, é um grande apoiador do programa 10 Perguntas. Estamos aqui há 4 anos, a caminho do 5º ano, temos muitas novidades para esse ano aqui, para esse ano do nosso 5º ano. Tem mais alguns apoiadores que eu vou falar já, mas é que aqui está cheio de perguntas. Já temos aqui a 9ª pergunta, que é bem interessante, é de São Paulo, inclusive. Bom, do que o impulso precisa para acontecer, não precisa nem falar, né? Precisa de ajuda. Mas o que mais, não só o financeiro, o que mais o impulso está precisando? Acho que assim, a gente fez, né, um financiamento coletivo, e como eu falei, a gente precisa desse apoio financeiro, mas eu acho que assim, a gente precisa, mais do que essa parte dos recursos, né, que a gente tem em falta dentro de vários projetos sociais, mas principalmente da área das deficiências, que seja divulgado para que as pessoas com deficiência e as suas famílias saibam que o impulso existe, né? A gente vai dar um jeito de atender a população, atender as pessoas interessadas no impulso, mas a gente quer que mais pessoas com deficiência saibam que o impulso existe e que as suas famílias também saibam. Porque a gente tem a parte do processo dos cursos em si, mas a gente também está falando de muito conteúdo que a gente vai soltar e que a gente vai falar sobre essas possibilidades, né? E acho que isso abre portas, abre horizontes em muitos sentidos, só de estar acompanhando, de saber que existe, e a gente vai abrir inscrições, né, em breve também dos cursos extensivos, então que essas pessoas tenham acesso, né, a isso, porque basicamente assim, só passando mais ou menos por cima, a gente tem os próximos passos, que são fazer esse curso extensivo, né? E até, quem sabe, um sonho de fazer um acampamento imersivo, onde a gente passe um tempão falando sobre isso de forma coletiva, assim. Você comentou das eleições, a gente está agora planejando, pode ser que saia um dia pontual para falar sobre eleições com pessoas com deficiências cognitivas, então dar apoio para saber como votar. E aí, de novo, não é nada parcial, não é nada político, nada partidário, é sobre como a pessoa com deficiência escolhe, né, quem que ela vai votar, como que ela não vota simplesmente em quem a família está votando, né, e por aí vai. Então, a gente talvez faça essa abertura. Então, é importante que as pessoas vejam isso acontecendo, até para que a sociedade olhe, né, e fale, olha, essas pessoas são votantes, são pessoas da sociedade. A gente precisa olhar também para o que elas estão interessadas, quais mudanças elas esperam, né? E por aí vai. E a gente também pretende que a nossa metodologia seja disseminada, né? Então, quanto mais educadores também, psicólogos, pessoas da área ou pessoas interessadas, né, nesse assunto estejam envolvidas, mais a gente consegue disseminar. Então, tem a parte do apoio financeiro, claro, como todo mundo, mas a parte de divulgação, de envolvimento, de contar para as pessoas, eu acho que é mais importante ainda para a gente começar. A gente fala que a gente está fazendo uma revolução, e a ideia é essa mesmo, é fazer um movimento de revolução. Então, é engajamento e envolvimento das pessoas e consciência, né? Eu acho que o impulso também precisa que as pessoas abram a cabeça. Bom, você falou que precisa de ajuda, conte com 10 perguntas. As novidades, pode ligar. Não precisa falar com o Peter, pode falar direto agora comigo, tá bom? Pode falar comigo. Estamos aqui para essas conexões, são necessárias. Vou fazer o possível de pegar a Ana Luísa Ciscato, lá de Florianópolis, para que consiga bater papo contigo. Perfeito. Vou chamar o Ricardo Bressa e o André Curti, da Seiva. Eles falam muito sobre produtos sustentáveis. Acho que vocês podem também estar aí nessas conexões, são bem interessantes. Acho que tudo que a gente pode
estar desenvolvendo e envolvendo para o próximo é bem interessante. A nossa 10ª pergunta, você já começou a falar, o que precisa acontecer para o impulso financeiro? Ok. E sobre a sociedade, que formas que a sociedade pode ajudar mais? Tá, vamos lá. Primeiro, acho que você comentou, né, do André Curti, né, que você falou. É bacana até porque a gente também pensa muito assim, existe, por exemplo, né, uma empresa de produtos sustentáveis. Queremos levar essa causa para pessoas com deficiência. A gente também está super aberto, né, a levar a nossa metodologia de acordo também com o que uma organização pretende dentro de um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, trabalhar esses temas dessas organizações com pessoas com deficiência. Então, essa também é uma forma, né, de ajudar no sentido da sociedade, mas também como organizações e empresas, de chamar a gente para perto para falar sobre esse tema dentro de causas sociais. Seguindo o Insta, claro, né, uma super forma de ajudar. A gente sabe que hoje em dia é uma vitrine e espalhando a mensagem por aí. A gente também fez a exposição no domingo, né? Que foi uma exposição super especial, que o José Augusto estava presente, lá no Museu da Inclusão, que é no Memorial da América Latina, do Thomas e do Peter, meu pai e meu irmão, que são artistas, né? E a gente tem um catálogo de obras disponível, né? São peças maravilhosas, algumas feitas pelo pai, outras pelo filho, outras em colaboração. Essas obras estão num catálogo disponível na nossa bio, e elas podem ser compradas e o dinheiro é revertido para o Impulso. Legal. E ele também, uma parte tem um repasse para o artista com T21, mas o dinheiro vem para a arrecadação do Impulso. É uma forma de você levar artes maravilhosas para sua casa também, né? E a gente pretende fazer outras exposições, então a presença nesses eventos é muito importante também, para isso seguir o Impulso. A gente tem uma rede de contatos, que você pode se inscrever por meio do formulário, também está no nosso link da bio, para poder receber os informes, para poder receber próximas campanhas de financiamento coletivo que a gente faça. A gente acabou de terminar uma, mas a gente deve lançar outras em breve também. A gente tem sempre Pix disponível, né, para apoios financeiros no caso. Só pedir também, a gente passa. Mas eu acho que uma coisa muito bacana também é quem tiver contatos de empresas, organizações que tenham interesse em estar junto com a gente. Tem diversas formas de participar e a ideia é que vai em rede mesmo, porque muitas empresas buscam trabalhar, né, com as diversidades e especificamente funcionais, que é um tema que agora está começando a ser falado mais, e a gente também tem muitas soluções dentro das empresas, né, de conscientização como contrapartida a esse apoio financeiro. E assim, não só o apoio financeiro, né? A divulgação ou outras formas que a gente tenha de pensar parcerias. Mas eu acho que a forma, de novo, que a sociedade mais ajuda é pensando sobre o assunto e começando a reparar ao redor, né? Tem pessoas com deficiências cognitivas aqui, o que elas estão pensando? Besteira, mas assim, nossa, eu vou num lugar e eu vejo uma pessoa com deficiência cognitiva. Fale com essa pessoa e não com a mãe, o pai ou a irmã que está do lado. Fale diretamente com ela, né? E que a gente continue estimulando o pensamento crítico de pessoas com deficiências cognitivas, que esse é o grande objetivo do Impulso, né? Os sonhos, autonomia e cidadania inclusiva através do pensamento crítico, porque eles têm sim, eles têm essa capacidade, contanto que a gente estimule e que a gente dê esse espaço, né, para que eles sejam ouvidos. Acho que é isso. Tá certo. Antes de eu finalizar o programa, deixa eu mandar um recado social, mandar um abraço para o pessoal do Casulo para a Rua. Olha aqui, Casulo para a Rua. Eu conheço as meninas do Casulo. A Bibi Fragelli, Patrícia Curti e a Ivone Furtado. Casulo para a Rua é um saco de dormir quente empenhado para abrigar pessoas em situação de rua e oferecer trabalho e renda digna à costureira em situação de vulnerabilidade. Quem também tem um Pix, quem quiser puder ajudar, pelo Instagram, @casulo pra rua. Tá certo? Muito obrigado, Bibi Fragelli, Patrícia Curti e Ivone Furtado. E também acho interessante que possam também estar se conectando para falar um pouco mais sobre os seus trabalhos. Super. Quem chegou agora na nossa live, eu entrevistei a minha querida Patrícia Gianni Baisdorf, idealizadora do Impulso,
e educomunicadora da USP, com foco em diversidades funcionais cognitivas. Daqui a pouco vai estar no IGTV gravado, e amanhã, a partir do meio-dia, estará no nosso canal do YouTube. Amanhã eu te passo o nosso link do YouTube, é muito interessante esse canal, que possa continuar divulgando, compartilhando para todo mundo. E antes de finalizar, eu gostaria daquela sua mensagem, que eu sempre peço para as pessoas que passam os entrevistados, aquela mensagem positiva para todas as pessoas que, inclusive, estiveram com a gente aqui desde as 9 horas, abrilhantando com as suas palavras essa entrevista maravilhosa. Eu acho que a gente possa prestar atenção nas diversidades funcionais do mundo, né? E do além-mundo também, que a gente preste mais atenção nas nossas diferenças e Sim. como as diferenças são ricas. Acho que é isso. Me falaram. Agradecer a todo mundo que está aqui e pelo apoio, e a você, José Augusto, por ter, desde o início, abraçado a iniciativa, ter ido no nosso evento. Super especial, e espero que seja a primeira de muitas parcerias entre a gente. Bom, vida longa. Para relaxar um pouquinho, foi mais difícil responder ou me chamar de José Augusto? Te chamar de José Augusto. Outra coisa, para finalizar. Me prometeram que ia fazer o programa com a camisa. Não chegou, mas tudo bem, um dia chega, não tem problema. Vai chegar. Porque nem os participantes ainda receberam questões de logística, mas vai dar tudo certo. Na próxima live você vai estar com a camiseta do Impulso. Tá certo. Gente, muito obrigado por estar aqui comigo aqui na live. Entrevistamos essa pessoa maravilhosa, a Patrícia Genir Paisdorf. Esperamos aqui a semana que vem voltar com mais um grande conteúdo. Agradeço a todos vocês que estiveram comigo desde as 9 horas da noite. Esse é o programa 10 Perguntas, 4 anos. O nosso querido amigo Kiko disse que vai me dar o banner escrito 4 anos. Estou aqui na ansiedade, na expectativa que chegue esse banner aqui para a semana que vem. Tá certo? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E daqui 15 dias voltamos com mais um grande conteúdo. Patrícia, muito obrigado. Obrigada, Peter, muito obrigado. Débora, estamos aqui. Tudo que sair de novidade, pode mandar por e-mail, mandar o seu link. Nós vamos aqui divulgar bastante, tá bom? Muito obrigado. Beijo no coração e até a próxima. Boa noite. Boa noite.